Então, seguindo aqui com mais ações para a gente ficar de olho agora no mês de julho, eu quero falar da Petrobras. A gente tem alguns pontos aí a monitorar para a empresa daqui para frente, né, para 2024 inclusive, mas esse mês específico é um mês para a gente olhar mais de perto. As cotações tentando se recuperar, né, depois de alguns altos e baixos aí meio a polêmicas e trocas na empresa, mas como eu disse no último vídeo sobre Petrobras, o mercado ainda não larga o osso aí para o dividendo. E o petróleo também está ajudando a tese aí, já já a gente vai ver um pouco mais. Mas para quem está esperando dividendos, né, o histórico de Datacom da empresa sinaliza agosto. A gente vai ter um anúncio em breve referente ao fechamento de junho. Então, se ela repetir o histórico, né, no comecinho agora de agosto, a gente vai ter o resultado trimestral da empresa e na primeira semana de agosto, geralmente ela faz um anúncio. E aí nós temos pontos positivos e pontos negativos a discutir e analisar daqui para frente. Nós temos dois gatilhos, vamos chamar assim, né, para que venham resultados melhores, né? Mas temos também pontos negativos. Vamos olhar com calma, ó. Os pontos positivos para a gente avaliar. Um deles é o preço do petróleo, como eu falei, né? Veja que o primeiro trimestre de 2024, o preço médio do petróleo ficou em $83 aí, segundo informações oficiais da empresa no fechamento do primeiro trimestre de 2024. E olhando o gráfico do petróleo aqui do segundo trimestre, veja que os preços ficaram bons períodos acima dos $83. Não quer dizer que ela vai realizar preços acima disso, né? Porque teve aí uma variação abaixo também, mas o maior período aí foi de um preço melhor. É um indicativo positivo que sinaliza melhores preços realizados aí pela empresa. O segundo dado positivo é que o dólar médio também subiu. Veja que ela realizou dólar médio no primeiro trimestre de 4,95, informações oficiais do balanço da empresa, né? E se a gente olhar agora, né, o gráfico do dólar nesse segundo trimestre, veja que disparou. Desde abril até junho ficou aí entre 5 a 5,60. Ficou o segundo trimestre inteiro, né, em alta. Então são dois pontos aí positivos, né, que podem impulsionar o resultado da empresa. Mas, né, de outro lado, a gente tem também os pontos negativos. Aí a gente pode listar o primeiro deles, aquela questão tributária, né, que desenrolou recentemente, aquele acordo que a empresa fechou com a União, onde ela vai desembolsar em mais de 11 bilhões, e a empresa já informou que esse impacto virá no segundo trimestre agora, tá? Além do fato, né, de que a empresa segue também defasada em preços de combustíveis. E aí isso pode também impactar o resultado da empresa agora no segundo trimestre, ou trimestres à frente, né? E consequentemente impactar dividendos também, porque olha que impasse, né? Se de um lado o dólar alto ajuda a empresa, porque como a gente vê aqui ela é uma empresa exportadora também, então ela ganha com o dólar alto, de outro o dólar alto também atrapalha o lado da empresa, porque no fim das contas a Petrobras também é uma empresa importadora, ou seja, o Brasil não é autossuficiente ainda, e nessa importação que ela faz, ela paga o preço internacional e não o seu preço médio praticado aqui. Isso pressiona o resultado da empresa, então não é vantajoso para a empresa ficar com preços defasados. E aí são os dois pontos aí, né, que podem afetar o lucro. Um deles vai afetar, né, já está dado isso aí para o mercado, já foi informado que será provisionado agora no segundo trimestre, e o outro a gente tem que sempre acompanhando trimestre após trimestre, tá? E aí um ponto que nós temos que observar também, principalmente, né, se será impactado por essas questões, é essa linha aqui, ó, é o fluxo de caixa livre da empresa, que é critério para dividendos, tá? E esse é o ponto de atenção, né? Qual será o resultado dessa linha no segundo trimestre de 2024? Porque é daqui, né, do fluxo de caixa livre, que vai sair ali os 45% para dividendos. Se vier nessa ordem aqui, ó, do primeiro trimestre, na casa dos 32 bilhões, ela pode pagar novamente algo perto ali dos 13 a 14 bilhões, que daria cerca de R$ 1 por ação, como foi no primeiro trimestre, onde ela anunciou aí em duas parcelas de aproximadamente 52 centavos. E ainda teve ali, né, algo em torno de 1 bilhão em recompra de ações, né? Em dividendos foram cerca de 13 bilhões, mais 1 bilhão e pouco aí, aproximadamente em recompra. E aí o detalhe, né, se não fosse esse impacto tributário, conforme a gente falou que ela vai desembolsar, e principalmente, né, se a empresa não estivesse defasada em preços de combustíveis, o mercado conseguiria aí, né, certamente fazer uma projeção bem mais otimista ou mais assertiva aí para fluxo de caixa e lucros da empresa, porque o dólar hoje, como a gente viu, está alto e o petróleo também segue acima aí dos preços do trimestre passado, né? Dólar alto e petróleo em alta é cenário perfeito aí para as petrolíferas. Se você investe em Petrobras, né, que é o assunto do vídeo aqui, são pontos a se observar.
tanto para esse trimestre quanto para balanços à frente que nós ainda vamos ter, principalmente se você está olhando dividendos. E agora, falando desse assunto especificamente, né, eu listo aqui o tema dividendos extraordinários, que é outro ponto que pode também ter as suas incertezas, mas até o momento a gente pode sim esperar por ele. Mais uma parcela do dividendo extraordinário, que dá mais ou menos aí uns 22 bilhões a serem pagos, né? Seria equivalente aí a mais um pagamento na ordem desse pagamento aqui na casa de R$ 1,69 por ação, onde a empresa pagou metade daquela reserva, como eu disse, né? E aí somando os dois valores aqui dá R$ 1,69. Então o mercado está esperando o dividendo extraordinário, que é referente aos outros 50% daquela reserva que ela pagou já inicialmente. E nesse sentido, né, para quem está comprado em Petrobras nesses preços aí de tela, só para o dividendo extraordinário, né, a gente estaria esperando um yield aí de 4,5% aproximadamente, sem contar os dividendos trimestrais que virão. De todo modo, né, as projeções e estimativas do mercado são de um yield aproximado aí para a Petrobras de 15%, né, nesses preços aí na casa dos R$ 37,00 para 2024. É um bom yield, levando em conta que a gente vai ter esse trimestre agora que vai ser divulgado, e ainda temos mais 2 trimestres pela frente a desenrolar, né, e a possibilidade aí do dividendo extraordinário. Então acaba sendo um cenário otimista aí para dividendos para a Petrobras, imaginando, obviamente, né, que os preços do petróleo vão se manter aí acima dos $80, né, e os lucros da empresa seguindo fortes. E apesar, né, de todas as incertezas quanto à defasagem de preços e até mesmo incertezas quanto a quanto vai estar o petróleo trimestres à frente, né, o mercado segue comprado em Petrobras. Como eu falei no início, não larga o osso aí do dividendo extraordinário, né, o mercado está de olho nisso e que deve vir ainda muito bom em 2024, aliado aos pagamentos trimestrais, né, como reza lá na política da empresa de pagar trimestral. E aí, se você é acionista, já é ficar de olho esse mês de julho agora, porque nós ainda não sabemos datas e valores, a gente sabe que o dividendo vai vir e aí talvez o mercado ainda não fez preço equivalente ao dividendo na cotação que está por vir, tá? Porque as cotações da empresa seguem muito o preço do petróleo e são muito afetadas também por ruídos políticos, né, que sempre estão rondando aí a Petrobras. Enfim, né, falar de Petrobras é sempre incerto. E aí, como vocês sempre me pedem, né, para comentar também sobre preço de entrada ou se o preço atual no momento do vídeo está interessante, qual seria um racional de preço aqui para vocês? Eu particularmente pensaria do lado do dividendo, tá? Da seguinte forma aí para o próximo ano, sempre buscando primeiramente um cenário mais pessimista para a gente ter margem de segurança, né, e ver se o preço atual faz sentido. Então o racional pessimista, né, mais óbvio aqui seria a gente considerar que a empresa vá parar de pagar o dividendo extraordinário em algum momento. A gente já sabe, né, que eles estão pagando obrigados, né, entre aspas, por uma questão de contas do governo apertadas, mas já sinalizaram que não querem pagar dividendo extra. Então, imaginando a Petrobras sem o dividendo extraordinário, a gente poderia esperar apenas o dividendo trimestral, tá? E aí o ponto de referência seria o último trimestre, né, onde a empresa entregou ali cerca de R$ 1 por ação referente ao dividendo trimestral, né, imaginando petróleo na casa dos $80 e o dólar ali acima dos R$ 5, tá? É o cenário base aí que eu consideraria sem o dividendo extraordinário. Então, no ano, a gente estaria falando aí de R$ 4,00 em proventos aproximadamente, tá? Estou arredondando aqui os números e nem estou considerando recompra de ações. E aí, nesse preço, então, de R$ 37, R$ 38 nas cotações, a gente está falando de um yield de aproximadamente 10%, imaginando, né, que a política de dividendos não mude. A gente está tirando da conta apenas o dividendo extraordinário. Tá? O racional pessimista para um ano, 2 meses à frente aí seria esse. É um cenário possível e ainda interessante aí para dividendos. Acho que na minha visão, né, para o dividendo da Petrobras começar a minguar de fato, seria mais se a alavancagem da empresa excedesse ali os 65 bilhões de dólares. E aí ela não pagaria mais os 45% do fluxo de caixa livre, né? Veja que hoje ela está em quase 62 bilhões aí de endividamento, então se exceder os 65 bi, não poderia mais pagar os 45% do fluxo de caixa. Esse seria o risco, né? Ou até de eles eventualmente mudar essa política aí de 45% do fluxo de caixa livre. Mas é um risco assim relativamente baixo disso acontecer, tá? Imaginando, obviamente, um período ali de 1 ano à frente, né? É um período curto ali para conseguirem fazer uma mudança muito brusca na empresa da noite para o dia. Eu acho que é improvável, tá? E aí sobre a alavancagem, a empresa tem um plano, né? A gente tem que lembrar desse detalhe, né? Esse plano de investimento já foi definido
definido anteriormente, então não tem por que a empresa fugir disso também e acabar extrapolando ali a alavancagem de forma muito brusca. Além do fato, né, de que a nova CEO aí da empresa já se pronunciou publicamente, né, que a Petrobras vai manter a política de dividendos. Então, em um período aí de um ano, né, que é o que eu estou exemplificando aqui para você que está olhando o preço atual da empresa, é pouco tempo, né, para a alavancagem dar um salto ou para eles fazerem alguma mudança muito radical na empresa. Por isso eu acho que a parte pessimista mesmo para a gente considerar seria somente eles pararem de pagar o dividendo extraordinário a qualquer momento, talvez já no ano que vem. E aí, nesse racional, imaginando só o dividendo trimestral, tendo chance ali de chegar próximo dos 10% nessas cotações, é você pensar aí, né, o racional para você avaliar. Você acha que está arriscado ou o risco vale a pena? Se eu, né, respondendo quem perguntou, se eu já não tivesse petrolíferas em carteira e se eu também já não tivesse esgotado a minha cota de estatal, por exemplo, Petrobras valeria sim uma exposição ali entre 3%, no máximo 5% da carteira pensando em dividendos. Mas no momento eu fico de fora, né, respondendo quem perguntou. Acho que no curto prazo a visão de dividendos da Petrobras segue otimista, vai pagar, mas no longo prazo acho que o petróleo como um todo, né, ele é muito incerto, muito volátil e por isso, já que a gente está falando de risco, né, eu prefiro então olhar para as empresas petrolíferas de crescimento e que não são estatais, tá? Minha opinião, respondendo quem perguntou. Mas me fala aí nos comentários, você tem Petrobras na carteira? Você está confiante aí em mais um ano de bons dividendos? E quanto ao futuro da empresa, o que você espera? Um abraço, bons estudos e até a próxima.